Vocês sabiam que o Poderoso Chefão ter dado certo foi praticamente um milagre? Porque tudo, absolutamente tudo que podia dar errado na produção desse filme, deu. A gente começa com a Paramount, o estúdio. Eles não queriam que o Coppola dirigisse o filme. Eles queriam alguém como Sergio Leone. O fato do Coppola ter sido sequer cogitado para dirigir o filme era simplesmente porque ele é italiano. E na lógica deles, é um filme de italiano, põe um italiano para dirigir, sabe? Só que apesar dele ser baseado no livro do Mario Puzo, eles queriam porque queriam que o filme fosse adaptado e se passasse nos anos 70, ao invés de se passar nos anos 40 e 50, como ele de fato se passa. E o motivo é que, basicamente, seria bem mais barato fazer um filme ambientado nessa época. E eu só consigo imaginar a bela porcaria que ia sair, porque imagina os Corleone usando calça boca de sino. O climão durante a gravação era simplesmente horrível, porque a Paramount ameaçava demitir o Coppola semana sim, semana também. E ele só aceitou continuar lá porque ele estava devendo tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele não tinha exatamente uma escolha, ele precisava terminar o projeto. Aliás, ele nem queria dirigir esse filme em primeiro lugar. Quem convenceu ele foi o George Lucas, sim, aquele do Star Wars mesmo. E isso porque, na época, eles eram sócios em uma produtora. E a dívida era meio que conjunta, então ele falou, olha, você vai fazer esse filme aqui sim, tá bom, querido? Além disso, o estúdio não aceitava nenhum dos atores que ele queria. Não queriam aceitar o Marlon Brando e não queriam aceitar o Al Pacino também. Diziam que o Al Pacino não tinha uma vibe de estrela de cinema. Além disso, para economizar, o estúdio não queria deixar ele rodar uma boa parte das cenas. E aí o que ele fazia? Gravava escondido. Uma cena que foi gravada escondida, inclusive, é a cena em que o Don Corleone morre. Ela foi feita escondidinha. E aí a gente precisa também falar do fato de que a comunidade italiana que morava em Nova York na época odiou a ideia do filme, principalmente a máfia italiana, porque eles estavam se preocupando que um filme sobre a máfia italiana ia reforçar o estereótipo da máfia italiana. E outra enorme implicância que eles tinham era contra o diretor de fotografia, o Gordon Willis, porque segundo eles, a fotografia do filme era muito sombria. Mas eles queriam o quê? Um filme com essa temática, todo coloridinho e fofo? Sabe, não dá pra entender um negócio desse. E é isso, esse filme só deu certo porque o Coppola bateu o pé e seguiu com as decisões criativas dele. Porque se dependesse do estúdio, ia ter virado uma matinê policial.